Bom, gente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa atividade da Rede Unida, parceira aí da nossa luta aí em relação ao nosso processo todo, né, de construção da democracia no nosso país. Eu só assim me apresentar, eu estou hoje na presidência do Conselho Estadual de Saúde. Lá eu represento o Sindicato dos Farmacêuticos, portanto, o segmento dos trabalhadores. Sou, portanto, profissional farmacêutica, sou professora aposentada desta universidade, já há 3 anos estou aposentada, professora durante 30 anos na área da farmácia. E sou uma militante, do SUS desde a primeira hora, porque eu estava lá na 8ª conferência. Portanto, ajudei com a minha pequena parcela de contribuição daqueles milhares de companheiros que estávamos lá a iniciar a construção aí desse processo. E tenho procurado participar, para além das minhas atividades acadêmicas, profissionais, também sempre participei do controle social, entendendo da importância e da necessidade que nós temos dessa participação. E tentando levar um pouco para dentro da academia isso tudo. Então, eu tenho certeza que eu, durante pelo menos os últimos anos em que eu tive à frente de disciplinas como saúde coletiva e outras, que a gente conseguia fazer essa aproximação com o controle social. Procurei fazer, muitas vezes fui no Conselho Municipal de Saúde com os meus alunos lá, tentando realmente passar para eles a necessidade que a gente tem de ter essa participação em movimentos sociais, não só em instituições características como instituições, mas em movimentos sociais que fazem toda essa construção aí, que acho que a Soraya colocou também aí, da cidadania, e da nossa construção, da democracia agora mais recentemente. Quando a gente começou o processo da conferência, a gente acabou de sair, foi nos dias 18, 19 e 20 de setembro que a gente fez, bem na Semana Farroupilha, que fizemos a nossa Conferência Estadual de Saúde. Lá no início, quando a gente começou a pensar a conferência, eu lembro que a gente tinha algumas preocupações, não só as preocupações que já foram expostas aqui, imagino que a Dejanira também tenha falado alguma coisa, que é essa preocupação no SUS em si. Ele, sem dúvida, está no brete, como eu digo, ele está meio que assim, ou nós damos um jeito de reconstruir de alguma maneira, mas não reconstruir no sentido de rever os seus princípios, mas reerguê-lo da força para que ele consiga realmente se sustentar, ou nós vamos realmente perder o SUS. Principalmente se passarem projetos como esse que já foi citado, infelizmente, da presidência da Câmara dos Deputados, é um deles, mas não é só ele, nós temos uma série de projetos de privatização, de internacionalização do capital na área da saúde, da terceirização, enfim, são tantos, são tantas as ameaças de tudo quanto é lado, algumas já concretizadas, já em ação, e outros projetos ainda, que realmente, se nós não tomarmos alguma atitude, nós corremos sério risco de ter a perda dessa que, sem dúvida, é a grande conquista que nós tivemos aí nos últimos anos e que, como também disse a Soraya muito bem, tem balizado outras políticas. O SUS tem sido, a saúde, tem sido uma referência para outras políticas sociais no nosso país. E a outra grande preocupação que a gente tinha, e que inclusive foi um dos eixos da nossa conferência estadual, até porque é também da conferência nacional, o último eixo, que é das reformas democráticas e populares do Estado, que algumas pessoas até às vezes não entendiam muito bem, mas o que isso está fazendo aqui numa conferência de saúde, sem entender que isso aqui é a base, se a gente não garantir realmente a democracia no país, o SUS já está a perigo. E esse debate, ele realmente é um dos que vai nos pautar, e agora eu acho que mais ainda, diante de todo o processo que a gente vem passando, desde o início desse atual governo federal, todo o processo de tentativa de golpe que está se estabelecendo
no nosso país, mais ainda, mais necessário é que a gente se debruce, né, sobre essa discussão, o acompanhamento lá no Congresso Nacional, né, dessa avalanche, né, de projetos e de tentativas de realmente pôr por terra todo o processo, né, que nós tivemos de construção da democracia no nosso país. Realmente ela está também, né, a democracia está sendo, né, diuturnamente por todas essas ações colocada à prova, e nós não podemos de maneira nenhuma, né, como pessoas que vieram construindo esse processo, que passaram pela ditadura como passamos, e quem passou talvez, né, muitos jovens daqui não tenham passado, não tenham ideia, né, do que foi aquilo, não podemos de maneira nenhuma permitir que esse retrocesso, né, atinja o nosso país. Então, e agora, né, por último, a gente foi não vou dizer que surpreendido, mas enfim, tivemos o mais recente golpe, infelizmente eu acho que não vai ser o último, né, mas o mais recente golpe foi a entrega do ministério, que não é assim um simples ministério, né, entregamos mais um ministério para o PMDB. Não, é o ministério, né, que tem um dos maiores orçamentos da Esplanada. E para nós, além da questão de ser o maior orçamento, é o ministério que realmente, dos ministérios da área social, que realmente tem peso, né, significativo na vida das pessoas. Então, esse último golpe, a gente ainda está, né, eu acho que não foi bem digerido ainda, eu ainda estou meio cambaleando e pensando o que vai acontecer, tentando imaginar o que vai ser, né, da saúde nesta nova configuração. E, pior de tudo, né, acho que a gente estava até conversando um pouco antes de entrar aqui, algumas pessoas, pior do que tudo é o que significa, muito provavelmente, esta entrega, né? Significa, talvez, a perda completa de controle do governo. E que tenha, portanto, repercussões não só na saúde, né? Não vai ser só o Ministério da Saúde e a saúde do Brasil que vai ser afetada por esse processo, né, todo que está em curso. É todo o processo. É toda a governabilidade, é toda a legitimidade, né, desse governo que está aí, que foi legitimamente eleito, né, embora muitos não aceitem, né, esta condição. Então a gente está indo para a 15ª realmente com um quadro completamente diferente de todos os demais, e até diferente da 8ª, porque é outro momento, né, é outra. Mas eu não sei se a gente foi para algumas outras, claro que a 8ª teve a sua particularidade, mas depois da 8ª a gente estava já no processo justamente de democratização, foi crescendo, né, processo de democratização. E a gente está chegando na 15ª num processo completamente inverso, né, como se nós estivéssemos regredindo no tempo e desfazendo tudo que foi construído ao longo desses anos. Essa é a sensação, assim, que eu tenho, né, eu que vivi esse tempo todo, né, acompanhei essa construção, é a sensação que eu tenho. Tipo, nós estamos voltando para trás, nós estamos cada dia dando um passo atrás e indo para o retrocesso, né? E isso é realmente muito preocupante, né? Eu acho que ali, cada um de nós, participantes ou não das conferências, porque obviamente que a conferência não vai, ela é uma das instâncias que a gente vai ter importante de reflexão, que eu espero que ela seja mantida, porque essas alturas, sei lá o que pode acontecer, né? Pode até ela ser cancelada, não sei. Mas independente da conferência, nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos que tomar alguma atitude, né, para tentar sair da situação. Eu acho que nós não podemos ficar olhando assim, passos, digamos assim, né, para esse processo todo. Eu acho que nós temos que tomar alguma atitude enquanto cidadãos brasileiros para efetivamente retomar nas nossas mãos aí, né, o rumo desse país, né, e na nossa área específica, na área da saúde, os rumos e a garantia da continuidade. Um pouco isso, obviamente, que a gente discutiu na conferência. Temos várias propostas que são nesse sentido, que estão indo para a Conferência Nacional. Esperamos que outros estados, né, também estejam fazendo essa reflexão e que a gente possa, nessa instância, fazer isso, mas eu acho que essa instância não basta. Nós temos que realmente, né, eu não vi a fala do Olívio, mas imagino que
tenha sido nesse sentido. A política se faz no dia a dia mesmo, né? A cada momento. Uma pessoa conversando com outra está fazendo política na medida, né, que está tomando uma atitude, se posicionando e lutando, né, por aquilo que acredita. Então, eu acho que esse é o nosso dever a partir de agora, né? Lutar, lutar, lutar até conquistar, né, novamente, retomar, né, o processo todo de defesa do SUS e de reconquista, porque eu acho que agora nós já estamos nesse processo de reconquista da democracia no nosso país. Era isso, e depois acho que é importante a gente dialogar. O meu verso nessa parada, né? Eu quero dizer que eu também fiquei super contente com o convite. O nome Tertúlia, então eu digo, no livro, então vai dar uma olhada. Nesta companhia, com esta linguagem, e ainda, e logo que eu recebi o motivo, como não vou? Dá um jeito de ser feliz, porque eu acho isso, a gente busca espaços para ser feliz. E aqui a gente tem quase segurado só com a presença, mesmo que o assunto seja indigesto, difícil, ainda não elaborado, mas a gente tem a possibilidade, tem a confiança suficiente, né, pública, e entre nós de poder falar. Né? Esse é o verso nesse tema, e dizer cada um seu verso, né? E não ir embora, e construindo uma certa harmonia entre nós. Vai daí, né, cada um falando, mas a partir do que a Célia disse agora, e o Olívio falou, a primeira coisa que o Olívio falou foi ouvir e escutar, né? A Célia falou em falar sobre isso. A participação de cada uma, e a Soraya disse, nós precisamos continuar lutando por uma certa coesão. A Djanira sobre o tema da vida. Então, o que a gente está vivenciando, né? Não é uma situação cômoda, nenhum de nós gostaria de estar vivendo o que nós estamos vivendo agora. Esses dias eu escutei de alguém que disse, há 30 anos atrás, quem lutou pela democracia, né? Todos nós pensávamos num mundo melhor nesse período, há 30 anos atrás. E nós não estamos achando exatamente melhor. Mas também eu acho que a gente tem que buscar, ter sabedoria, lutar. Onde é que tem, o que tem de melhor? Que alguma coisa tem de melhor, né? Construída, e tem. Então, assim, hoje já tem uma geração muito mais generosa do que a minha é capaz de ser, do que eu sou capaz de ser. Assim, ó, do que eu estou falando? A turma da bicicleta. A turma, eu conheço estudantes aqui da URGS que tem como opção, moram aqui, na agronomia, e vêm a pé e vêm de ônibus, vêm de vai-vai, vêm de bicicleta e optam por isso. Eu conheço pessoas que dizem para os pais assim, que não trocam muita roupa, que só trocam depois que rasga, e mesmo assim, aí a mãe diz assim, desesperada, mas agora nós vamos comprar uma outra calça, né, meu filho? Eu disse, mas mãe, tu não sabe o que é costurar? Entendeu? Aí artista e resolveu usar a laje da casa para enfeitar e tal, como seu ateliê, porque no quarto já não dava mais. E aí disse assim, então eu vou pôr cacos de azulejo. E aí a mãe diz, vamos comprar. Mãe, para que comprar? Vamos nos containers esses de sobra de obra, e vão pegando, vão catando e vão fazendo. Então, e é gente estudada, classe média, não é da periferia que não teve acesso ao bem esse de consumo e ao ter, ou não teve estudo. Não, tem estudo. Conheço gente aqui, que mora aqui no centro da cidade de Porto Alegre, e eu já conheci isso lá na Europa, os Ocupa em 93, por aí, mas agora ocupam as casas. Ocupam a casa vazia na cidade, quando bate o juiz para pedir, não, nós já vamos, já está programado, nós vamos sair, nós só estamos ocupando nesse período. Enquanto ocupam, eles melhoram a casa. Arrumam o telhado, limpam, fazem a luz, etc. E depois eles saem na paz. E como é que eles saem? Usando aquilo. Não é gente que não está conectada. Eles sabem os imóveis que estão gastos, que estão desocupados,
realmente, e habitam. Fazem um churrasquinho ali fora, convidam, chamam, tem a porta aberta. Então assim, ó, tem uma outra lógica sendo gerada que muitos de nós não somos capazes de entender, nem de vivenciar. Eu quero dizer que eu admiro essa lógica, incapaz de ter só uma calça de brim, eu sou incapaz de ter, e usar até gastar e depois costurar, eu não sou capaz. Mas tem gente, já uma geração que aposta nisso. Eu não sou capaz, se eu lecionasse aqui, eu não sou capaz de morar na agronomia e vir trabalhar aqui. Então tem estudantes que têm optado por isso. Então, o livro falou em modelo, né, de que sociedade que nós queremos. Então, acho que tem um reconhecimento de um esgotamento geral do que se entende de mundo, de planeta, das relações. O modo como ele aparece hoje tem a violência, a diferença, o toma lá, dá cá, o canibalismo de destruir, de matar, do inimigo. Tudo uma lógica que para mim são sinais e sintomas de esgotamento total. Então o SUS quando cresceu, quando nasceu e até hoje nós continuamos, a luta é contínua, isso também é uma frase que a gente usa muito, porque a partir do livro não é que a luta continua, a luta é contínua. E é isso que nós estamos vivendo. A luta é contínua. E o SUS, ele já nasceu na contramão. Ele sempre nasceu na contramão. O jeito que o SUS nasceu generoso e solidário era contrário ao nosso Estado, né? E ao neoliberalismo que campeava, usar essa linguagem. E nós dizíamos, o SUS não cabe no modelo como o nosso Estado está organizado. E o Estado não se modificou de lá para cá nesses anos. Então, alguns sinais de mudança. Por que eu apostei no COAP? Porque eu achava que o COAP era mais uma institucionalidade do SUS, né? E de fato, teve, a partir do COAP, do decreto da presidenta Dilma em 2011, hoje os órgãos de controle nosso aceitam resoluções da CIP. Eu sou uma ex-secretária de saúde, a gente responde processo 5 anos depois, tá? Então eu estou acumulando processos. Agora eu estou no GHC, estou preparando meus próximos 5 anos também. Então isso faz parte de ser gestora também. O Tribunal de Contas aceita, quando te aponta, aceita quando tu tem uma baseada em que se tomou tal decisão, passou determinado recurso. Quando a gente diz a CIB e o número da CIB onde foi, eles aceitam como prova. A gente tem que se defender, a gente é culpado, inicialmente. Então, essas questões, o Estado não se modificou, se modificou um pouquinho. Entendeu? Antes não aceitavam, eles riam. O tribunal, os órgãos de controle, a CIB não tem valor jurídico nenhum. Pós 2011, pós-decreto, hoje aceitam. Isso para o cotidiano da vida das pessoas tem pouquíssima diferença, mas quem é gestor há muitos anos sabe o que significa, como diz minha neta, isto. Então, se alguma modificaçãozinha no Estado foi acontecendo, não o suficiente. E hoje, quando nós nascemos enquanto SUS, SUS existia, SUS não existia. Com o tempo, todos dizem o SUS, ninguém diz que vai acabar o SUS. Mas há uma minação do SUS por dentro. E talvez agora nós chegamos mais no auge, porque existe a possibilidade real e concreta de dizer que sim, pode acabar o SUS. Né? Então, esses dias, numa reunião de hospitais do Ministério da Saúde, eu disse que a maior parte dos hospitais são pré-SUS. Né? E quando eu disse isso, e todos concordaram com a cabeça, etc., eu me dei conta e disse, bom, talvez a gente corra o risco depois de falar de pós-SUS, né, desta situação. Então eu acho que a gente precisa sim vislumbrar essa história do pré-SUS e pós-SUS. Hoje eu estou sou superintendente do maior hospital da região sul, que é alguns da América Latina, não sei que diabo. Bueno, aquela instituição existe antes do SUS. E tem algumas práticas cotidianas ali que elas continuam ignorando o Sistema Único de Saúde. Então esse é um jeito de mostrar a resistência, entendeu? Se vocês passarão, entende? Assim, eu já vivi outras gestões, mais cedo ou mais tarde vão, e nós vamos continuar com a nossa prática.
Então, um dos lugares, por exemplo, quem é que mais... Um dos problemas do sistema de saúde, a judicialização. Mas na origem de quem que está na judicialização? Está em quem prescreve. E atrás de quem prescreve tem relação séria também entre pacientes e médicos, mas tem indústria. Tem indústria. E isto não é pouca coisa. Tem indústria. Então, e ainda? E às vezes algumas práticas dentro da instituição nós temos ouvidoria, por exemplo. Eu sei que já tem estudos aqui de ouvidoria. Mas algumas práticas que eu vejo do cotidiano, a própria ouvidoria judicializa a questão. Em vez de buscar tensionar para dentro da instituição, busca ou instrui o cidadão para fora, para dentro. Então, é uma das instituições das que eu tenho vivenciado com menor porosidade. E os hospitais, eu digo, os SUS não chegaram, os hospitais não chegaram no SUS. Faz uns 4, 5 anos que estão chegando. Existe a Política Nacional de Atenção Hospitalar do Ministério, foi aprovada em 2012 ou 2013. Acho que foi 2013. E ninguém conhece a política. Eu pergunto, conhece a política? Conhece a política? Não conhece. A Política Nacional, ela não saiu do acordo e da portaria para chegar lá. Então, eu estou dizendo isso para vocês, e estou falando desde uma certa vivência hoje, cotidiana de gestão, mas para dizer que a gente fica meio pego de surpresa, porque a gente meio que se engana, né? A gente vai vivendo a vida e vai fazendo e fica sem defesa, ou fica desprevenido dos problemas. Eles existem. Nossa democracia é nova. Nossa cidadania é algo a ser construído permanente e cotidianamente. A questão da politização nossa, enquanto povo brasileiro, é incipiente. E ela foi demonizada. Por isso a gente precisa dizer política, a gente faz todos os dias, nós somos sempre, nós nos desenvolvemos. Então, se há alguma coisa que também pode estar acontecendo, que a gente pode gostar de buscar ilhas, né, de diálogo, de alegria, poder repolitizar a sociedade mesmo, nos repolitizar. Neste cotidiano, nós tínhamos deixado muitas vezes de falar política no dia a dia, dentro de casa, com os vizinhos quando saíam. Claro que vem nessa questão, o que é desagradável que eu disse, eu não queria estar neste clima agora. Então eu acho que o ciclo ainda está aberto. O que apareceu? É uma democracia frágil, com baixa cidadania também, com um Estado super atrasado, né? E tanto que é isso, o Congresso diz que não, todos nós já sabemos que o Congresso não representa a sociedade brasileira, representa alguns interesses, portanto nós nunca levamos a sério o suficiente para modificar o Congresso. Entende? Nós temos na cabeça o presidencialismo, e a culpada de tudo é o presidente, atual ou passado. Não pode ser real isso. A responsável pela nossa infelicidade é uma pessoa, uma presidente, sozinha. Não pode. Não é que a pessoa não se equivoque, né? Mas ela não pode ser responsável sozinha. Quem é que ajuda na mão aí? Afinal, quem não ajuda na tomada de decisão. Então, acho que tem algumas reflexões para a gente fazer, que é rediscutir efetivamente e politizar. E nos politizar. No sistema único, nós estamos vivendo a mesma coisa e não é. Porque no Sistema Único de Saúde, mesmo as manifestações pró-Arthur, aparecia pró-Arthur na defesa do SUS, pelo temor do que vinha. Mas tem outra indagação que nós precisamos fazer. O que acontece conosco, que viemos desde a área da saúde, e nós não chegamos na sociedade? Não é a sociedade que briga. Para quem fala assim, é da política, entendeu? Era só o setor saúde que se manifesta. Quem é que efetivamente vai para as ruas em defesa do Sistema Único de Saúde que não sejamos nós mesmos? Que não sejamos nós mesmos da área da saúde. Então, essa aqui o que se perdeu nesse caminho, o que precisa ser renovado nessa história. Por exemplo, alguns de nós têm na memória algumas coisas de comunidade de paz, de movimento popular, etc. Que hoje, quando é que nós estamos sendo convocados de novo? E aí eu vou encerrar, porque eu também estou invadida bastante por isso. Mas nós estamos tomados por uma situação
Antes, eu acho que um grande manicômio, quem sabe de mim, da saúde, a origem da saúde mental, um grande manicômio é todo o sistema da indústria e hoje do medo, do superpreventivismo, que tu tem que descobrir geneticamente o que tu é, e aí tu já retira uma mama, por exemplo, para não ter, não ter um câncer que talvez tu nunca ia ter mesmo. Então, se tem um preventivismo e um pânico e um medo, entende, que nos manieta de pensar. E o outro medo é esse dado pela violência. Então, hoje tudo que está criminalizado, tudo é violência, e tem uma banalização total. E o que tem nos convocado, eu queria estar lá na Cruzeiro domingo, eu vi. Então, assim, a violência nos convoca. Quando chega a morte de alguém, um tiroteio, ou queima um ônibus, aí nós nos reunimos para nos abraçar e para abrir um serviço de saúde. Que aquele serviço de saúde nós reabrimos, né, Olívia? Aquele serviço estava fechado e foi reaberto pela população, invadido lá para garantir a abertura do direito, a garantia do direito de ter um serviço de saúde. Hoje o serviço está às traças e ele aparece, pode não ser totalmente às traças, mas está às traças o suficiente para chamar a comunidade para defender de volta, mas na hora de uma situação absolutamente limite. Por que no cotidiano, e essa aí eu vou terminando, a minha indagação para nós é continuar. Por que a gente não toma as ruas, não abraça os prédios, pensando simbolicamente não só nos prédios, mas numa convocação da vida e afirmativa em relação ao tema do bem comum e do coletivo. Senão a gente não sai de causa. A gente se tranca, como foi dito aqui. Como é que a gente diz, não, meu lugar de estar é na rua, junto com o outro. E tem muitos movimentos nessa direção que eu acho que nós precisamos circular, permear e multiplicar. Muito obrigada.